Luiz, no seu caso, você que passou por depressão, como foi esse momento? Pode falar. Não. Resuma. Muito claro. Bom, para mim foi bem difícil porque eu conheci o meu melhor amigo na empresa que eu trabalhava. Eu era o único crente e era uma empresa de bebidas e eu passava muitos conflitos com as outras pessoas, porque eu não ia para baile com eles, eu não ia para bar, eu não ia para balada como eles queriam. E sempre quando eles faziam esse conflito, eu não precisava nem abrir a boca, porque era ele que me dava um apoio, brigava com eles, o pessoal, falava, poxa, você sabe que ele é crente, ele não faz essas coisas. Não, mas o pastor não está vendo. Não, mas o cara é crente, não mexe com ele não. Então ele sempre foi um cara que sempre me apoiou ali. E através de mim, a empresa nunca contratou crente. E através de mim, eles contrataram outras pessoas. Mas, num dia bem triste para mim, não sabia por que eu estava triste, ia para a rota, né, como a gente chamava. A gente estava atendendo na cidade de Iguape. Aí a gente sempre ia junto e voltava junto. Quando a gente estava voltando, um caminhão parou na nossa frente, e eu vou resumir a história. Ele acabou morrendo, eu presenciei a morte dele. Para mim foi, acho que, a pior coisa que já me aconteceu na minha vida. Depois daquilo, eu presenciei ele morrendo, o caminhão tirou toda a roupa do corpo dele, uma pancada violenta. E eu lembro que o caminhão que matou ele, não foi o caminhão que parou na nossa frente. Como o caminhão parou na nossa frente, o caminhão que vinha do lado contrário e acertou ele. A cabeça dele pegou no pneu do caminhão, porque o caminhão tentou tirar também, né? Mas era para ter me matado, porque eu estava na frente. A gente tentou, não tinha como frear, a gente entrou no meio e a minha moto travou os dois pneus. Só que a dele travou só o traseiro. Quando ela deu a terceira dançada, ela deitou. O que mais me chocou é que ela quase caída no chão e ele jogou o corpo todo ao contrário, para tentar tirar. Só que o pneu do caminhão bateu na caixa da moto, trouxe o corpo dele de volta, bateu a cabeça dele no pneu do caminhão, jogou o corpo dele com a moto para baixo do eixo traseiro do caminhão. Então, para mim, presenciar tudo isso, para mim foi uma coisa que eu não aceitava aquilo. Mas depois de um tempo eu fui recordando, pedindo para Deus por que tinha acontecido aquilo comigo. E Deus me mostrou que eu tinha pedido aquilo. Eu nasci no berço evangélico, não tinha marca. Em uma pregação que eu ouvi, o pastor dizia que a gente tinha que ter marca, só que eu não soube pedir para Deus. Eu pedi para Deus que eu queria ter uma marca. Que eu não conseguia falar com um maconheiro na rua, trazer para a igreja. Eu nunca fumei, nunca bebi. Então como que eu poderia trazer alguém para Cristo? Eu queria uma marca. E depois de um tempo passou todo aquele transtorno da morte dele, aí Deus começou a me mostrar isso. Só que eu não conseguia assimilar tudo isso. Tentei me matar 2 vezes, ia para a rua, não parei de trabalhar, ia chorando, voltava chorando, e as pessoas me perguntavam dele. Para mim era a mesma coisa que disse ele. Eu passava 3 vezes por semana, indo e volta no mesmo local que ele morreu. Então eu via ele. Só que eu tive alguns amigos, eu tive bastante apoio. E meus pais tinham se separado há uns 3, 4 meses. Então imagino o que eu estava vivendo. Resumindo a história, eu consegui passar, pedi a conta da empresa, porque eu achava que se eu pedisse a conta da empresa, aquela angústia, aquele sofrimento ia passar. E por um azar eu pedi a conta da empresa e não era isso. Eu comecei a passar pior, meu sofrimento começou a aumentar mais. E aí eu entrei numa outra empresa. Foi a única empresa que me mandou embora, porque eu fiquei 1 ano na empresa,
trabalhava bem, mas não conversava com ninguém. Entrava, do jeito que entrava eu saía quieto, e a empresa não estava muito contente com aquilo, porque estava vendo que eu estava doente, desmaiei em cima da moto. Então a empresa estava preocupada, porque a gente trajeta na pista, né? Então é muita responsabilidade. Aí eu fui mandado embora da empresa por causa disso. E eu não conseguia, se eu estava aqui, eu abria a boca a chorar, eu não conseguia segurar. E eu, quando eu choro, eu sou muito emotivo. Quando eu choro, é só no meu cantinho. E eu não conseguia segurar. Ia para a igreja, entrava no culto, o culto mal começava e eu já começava a chorar. Choro de desespero, choro de angústia, choro de colo. E foi como a Daiane falou, vocês falaram. Muitas pessoas chegavam para mim, meu sogro mesmo chegou para mim, falou que eu precisava de Deus na minha vida. Então aquilo é a mesma coisa que está tentando me puxar, às vezes orava comigo, mas tentava me puxar do buraco e me soltava de novo. Mas graças a Deus eu consegui sair. E agora eu estou passando de novo, né? 6 meses parado, operei o braço e passando um pouquinho de complicação de novo. Mas essa foi a pior. Isso assim, o Luiz é filho do, para quem não conhece, alguém que conhece o Luiz? Filho do Paulinho, do quarteto. Filho do pai. Mas é assim, não isenta nós que estamos dentro da igreja passar por esse momento. Ele pega tanto do lado de fora quanto daqui de dentro. Tem um versículo que eu sempre gosto de ter comigo, que fala lá em Mateus. Gosto de ter, mas não lembro. Vou falar, gosto de ter, não lembro a referência. Fala dos 2 fundamentos, que a tempestade vem tanto para o ímpio quanto para o justo. Vem para os 2 lados. Basta saber onde você constrói realmente a sua casa. Se é na rocha ou se é na areia. Então, assim também as dificuldades, a depressão tanto vem para o ímpio quanto para o justo. Vamos lá, Júlio? Vou falar muito. Tem outro livro também desse mesmo autor, Augusto Cury, que até o Dunga mandou o pessoal ler lá, o pessoal da pressão, chamado Futuro da Humanidade. Fala um pouco, quem puder ler isso aí, não sei se vocês já leram, mas ele fala um pouco não vou falar sobre isso, senão vocês não vão ler, sobre essa parte de medicamentos, né? E ele dá ênfase bastante a uma indústria de medicamentos que tem no mundo inteiro, senão ia falir, né? Então, não que a gente vou falar que você não deve tomar um remédio, claro que não vou falar isso, mas eu acredito assim que você deve estar percebendo isso, que existe, né? Essa indústria que quer te fazer viciar, isso vai ser bom para eles, não vendem mais remédios, né? Claro que uma coisa também que eu aprendi nesse livro, uma coisa que vai passar bastante, o Augusto passa bastante, é sobre o valor da vida. Isso aí é uma coisa que depois que eu aprendi muito nesse livro dele, todo ele, Mestre do Amor, Mestre dos Mestres, ele fala muito isso daí. Se você, nos dias de hoje, como diz a Bíblia, o amor muito, né, se esfriará. Muitas vezes vem para a igreja, está esperando um abraço, não tem aquele abraço. Vai para casa, não tem abraço do marido, não tem abraço do filho. E nós temos que aprender a viver sozinhos. Mas é aí que entra o trabalho de Jesus. Né? Ele falou que você não vai estar sozinho, estou com você. E para isso que estão se sentindo sozinhos, né? Às vezes é isso. Começa a dar valor à sua vida, olhar para você, a mudar o seu foco de vida. Esse mundo, como diz, começou aí com pensamento agitado, pensamento. Tá assim, desse jeito. As igrejas são assim. Você entra numa igreja onde eles querem pôr você para presidente da sala, presidente do PH, querem te fazer correr, muitas vezes você não tem essa capacidade para administrar tudo isso aí. Né? Você tem que começar, o princípio da coisa é pensar no teu valor, no valor que Deus te deu. Aí você vai começar, aí sim, aí você vai servir. Aí você vai começar a melhorar o desempenho seu desempenho na igreja vai melhorar, você pode até melhorar. Mas se você não fizer isso aí, se não fizer essa trajetória de volta para dentro de você, de amor a si mesmo, de olhar para dentro, você vai acabar entrando na loucura desse mundo. E vai ter picos de muitas vezes
de estresse, né? Auto-estresse, aí entra depressão. Falando de igreja, a nossa igreja aqui também está no projeto. A gente tem um projeto, nosso projeto Gate da igreja, né? Eu sou o pastor Tarcísio, assumiu lá, a gente tem esse projeto. Então, o projeto ajudou e está ajudando muito. A gente descentralizou um pouco de dia de semana nos lares. E a gente percebeu que a igreja, vou falar depois o meu pastor fala melhor, mas a gente percebeu, nós membros percebemos que a igreja está mais comunicativa, as pessoas estão se expressando melhor. É tão bom você ir num culto num lar, dividir, ouvir a experiência de uma senhora de 70 e poucos anos. Olha, eu já passei por isso. Então as pessoas, você vê que o pastor falou, não procura cortar o tempo da pessoa para falar, procura não falar muito, é um culto bem, que não é demorado, não é pregação, mas você vê a necessidade do povo falar. A necessidade da pessoa se abrir, da pessoa conversar. Então ela já chega no culto familiar, né, na rede, e chega já falando, quer falar, aconteceu isso na semana, aconteceu isso. E você vê a necessidade do povo, até mesmo o povo de Deus falar. E às vezes as igrejas, elas não dão essa oportunidade. A gente esquece que, muitas vezes as igrejas esquecem que cada pessoa tem uma forma de mostrar Deus. Né? Deus quer falar, fala com o Júnior agora, algo que o Júnior está me mostrando agora, falando agora. É algo que, se nós que não estivéssemos aqui, ia perder. Como Deus falou através dele. Então, assim, as igrejas têm que abrir mais esse leque para as pessoas falarem mais de Deus e elas se exporem mais. Né? Então, tá, Jair. Vamos falar agora, sim, rapidamente, dos dispositivos depressivos masculino e feminino, porque são diferentes também. São diferentes. Por exemplo, do homem, ele é desencadeado devido à crise financeira. Muitas vezes, devido à crise financeira. Você que a gente falou agora, você falou, né? A gente fica preocupado, questão de dinheiro, às vezes é um desemprego, não é verdade? Queridos, não se assustem, mas pastores sempre estão muito próximos da depressão. A vida de pastor é muito incerta. Então, se foi chamado para o ministério, vai ter um pouco mais de força para suportar. Mas se foi por conveniência, por alguma má interpretação da vida, é muito fácil uma pessoa que está no ministério entrar em depressão por causa disso. Né? Demandas, a correria do dia a dia, as coisas que vêm para a gente resolver, quanta coisa precisa resolver, empresário, a dona de casa, as mães, ou no caso dos pais, então as demandas podem criar isso. Compromissos, toma cuidado com a agenda lotada. Meu pai amado do céu, né? Toma cuidado com a agenda lotada, porque isso cria um mal-estar tremendo, pode gerar um momento depressivo ou uma depressão, uma patologia mesmo. Perda, né? Acabamos de falar aqui, né? Você perder alguém, você presenciar essa perda, do jeito que foi a perda, tudo isso conta muito, não é verdade? Você perder a vovozinha de 92 anos que antes de morrer te deu um beijo e falou, filho. Né? É uma coisa. Pode se perder um amigo assim, do seu lado, pode gerar, também na mulher, né? Isso aí pode ser para os dois. Também a questão de pessoas que perdem membros, né? Perdem o braço, perdem a perna, perdem o membro, ele pode também entrar numa depressão por causa disso. E competição. O homem também tem essa questão, essa peculiaridade. Ele precisa competir, isso pode gerar uma depressão. A mulher, a depressão está ligada, não quer. Vai passar pela puberdade, todos que tiverem vão ser deprimidos. Então, pela puberdade, ciclo menstrual, gravidez ou infertilidade, pós-parto, a chamada depressão pós-parto, muitas mulheres sofrem por isso, né? Nós temos pessoas queridas que passam por lutas profundas depois que tem um bebezinho. A menopausa também é uma fase perigosa, uma fase que tem que ser cuidada. Como é seu nome, querido? Luciana, você fez uma pergunta interessante e no meio da conversa a Dai respondeu, quando ela falou que o teatro ajudou muito, né? A terapia ocupacional, isso é uma coisa fantástica, é bênção de Deus, a música, tudo isso pode ajudar, é uma das formas de tirar, de alavancar a pessoa de uma depressão, né? Então, às vezes, a menopausa é uma fase que a mulher passa por muitas coisas
a mulher em si, ela tem essa preocupação de ser rejeitada. Ela assiste na televisão lá, o marido lá sentado assistindo o Corinthians ganhando 2-0, e depois no intervalo está lá a moça mais linda que se encontra, ou esteticamente ali, é a beleza. Né? Então ela olha e fala, não, aquela é beleza, então ela começa a se sentir rejeitada, a mídia começa a descrever algumas coisas, né? Alguns níveis de beleza, que não é aquilo que a mídia fala. Quem diz que aquilo só é a beleza, na verdade? Então, queridos, sentimento de estar desprotegida também pode causar a depressão. Isso é o nome da mulher. Vamos lá então, pode continuar. Qual a diferença da depressão e reação depressiva? A reação depressiva é momentânea, dura horas, minutos ou dias, ou enquanto houver a psicoadaptação. Então nós temos a chamada psicoadaptação. Pode perceber, a mulher ela passa numa loja e vê uma blusa. Ela fica apaixonada pela blusa. Senhor, como que eu consegui viver até hoje sem essa blusa? Ela vai comprando dela, ela psicoadapta a blusa. Daí aquilo já não faz mais efeito para ela. O homem, ele chega na concessionária, sente aquele cheirinho de carro novo. Ai meu Deus, esse aqui é o meu motor, né? Entra, sente o cheiro, compra, faz aquela parcela, faz uma bíblia de grossa, né? Quando passa 4 meses, já chama esse carro muito pequeno, o motor não é bom, então a gente vai se adaptando. Por isso que a paixão, ela não segura casamento, ela não segura nenhum relacionamento. Porque a paixão, ela devora você. Então você se adapta àquela questão, então você já não pensa mais com tanta paixão sobre a questão do cônjuge. Então, queridos, essa questão da reação depressiva, ela tem uma psicoadaptação. Então, você passou por uma luta, aí você vai ter um período de luta, mas depois você se adapta. A depressão racional perdura por semanas e durará conforme o sucesso do tratamento. Porque, irmãos, queridos e queridas, o fato de a pessoa ser psicólogo não quer dizer que ela tenha solução para você. Toma cuidado com o profissional que está procurando. Não tem o mau vendedor, o mau padeiro, o mau pedreiro, eu tenho o mau psicólogo também, o mau psiquiatra. Então é necessário tomar muito cuidado com isso também. Vamos lá. A depressão pode ser endógena ou exógena. A endógena é quando ela é interna. Então tem algumas pessoas que ela tem depressão, desencadeia internamente. É uma questão genética, pode ser uma questão genética, mas não é que a pessoa tem uma disposição genética, ela está marcada para ter depressão, não é isso. Mas pode ser uma questão genética, questão da pessoa, ego-ego, né? O ego com o ego mesmo. E a exógena é quando desencadeia para fora. Alguma coisa cria o momento da depressão. Por isso que quando você falou, a gente não sabe de onde vem, porque é dentro do coração, é uma demanda interna da gente. Entre os transtornos da psique estão a ansiedade, que é bem comum, por isso que Jesus falou, não andeis ansiosos, né? A ansiedade, a depressão, que nós trabalhamos, a distimia, que é a depressão leve, que a gente pode falar do estado depressivo, síndrome do pânico, muitas pessoas passam por isso, né? Síndrome do pânico, esquizofrenia, que é uma questão bem grave, e a depressão bipolar, que também pode, numa questão aguda, é chamada também da uma pessoa, como que é aquela psicopata, né? Então também tem essa questão. Vamos lá. Aí o Augusto Cury trabalha a síndrome hiper. Você não vai lembrar disso aí também, né? Hipersensibilidade emocional. Pequenos problemas causam impacto emocional muito grande. Então, qualquer coisinha, pronto, já criou um mal-estar dentro da casa, criou um mal-estar no trabalho. Então, ela tem uma hipersensibilidade emocional. Ela não consegue segurar. Se chamar alguém de bobão, ela chora o dia inteiro. Foi chamada de bobão, não é verdade? E é uma coisa simples, mas é complicado, queridos. Parece até uma brincadeira, mas não é. Muitos de nós podemos desenvolver isso. Hiperconstrução de pensamento. Esse é um dos problemas que eu acredito que eu tenho. Né? Eu acho que eu tenho isso aí. Pensamentos antecipatórios. Ruminação de pensamentos sobre o passado. Pensamentos sobre problemas existenciais. Pode causar um desgaste cerebral. Interessante, né? Então, essa questão de pensamento antecipatório é muito normal para adolescentes. Adolescente tem um pensamento antecipatório. Mas o adulto que fica pensando muito antecipadamente, está comendo aqui, né, gente? Está comendo, está pensando nas 4 da tarde, está aquela coisa acelerada, tem que tomar cuidado. De uma certa forma normal, mas é perigoso.
Ruminação do pensamento sobre o passado. Você vai conversar com a pessoa, porque o bife menor do prato é o meu, né? Porque a chinelinho furado era o meu, porque quando alguém apanhava, a cintada mais pesada era para mim. Então, vai lembrando muito do passado. E isso é sério, para a pessoa é muito sério. Né? Por isso que a gente tem que levar em consideração o que se fala. Hiperpreocupação com a imagem social. Esse é o grande problema. E a mídia é a mãe de todos esse negócio. Preocupação angustiante com o que os outros pensam e falam a nosso respeito. Né? O olhar de rejeição que pode causar uma ansiedade de rejeição. Então você olha para a televisão fala uma coisa, você não consegue ser o que a televisão fala. Você está num grupo de jovens e você sai um pouquinho ali da questão estética, da questão da adolescência, né? A sua família passa por uma luta e você não consegue se abrir. Então tem essa hiperpreocupação. Pode passar. O que pode acionar a depressão? Segundo Augusto, a síndrome hiper tem mais possibilidade de desencadear uma doença depressiva ou ansiosa do que a predisposição genética. Ele sempre fala, em todo o livro dele fala, ele quer especificar essa questão. Porque meu pai é, então eu tenho que ser. Minha mãe é, então eu tenho que ser. Não, a predisposição genética é se você começar a alimentar. Aí sim pode ser que aconteça alguma coisa, né? Vamos lá, bem rapidinho, né? Porque aí eu passo para a galera, tá? Queridos, vamos falar um pouquinho agora do que nos move, né? Davi viveu uma reação depressiva por causa do seu pecado e por causa da perseguição. Foram duas coisas que acertaram o start da depressão de Davi. Davi chegou a dizer que não tinha vontade de comer o pão dele, que ele era como, acho interessante, como coruja no meio da ruína, que ele conseguia dormir como um pássaro no tudo, olha que interessante, tudo que uma pessoa que está com depressão vive. Ele chegou a dizer que os ossos deles pegavam a pele, perdeu o apetite, ele falou, não consigo comer o meu pão. Então, várias vezes, ele deixou bem claro que ele estava em processo de depressão. Uma vez foi por causa de Batseba, quando o Senhor revela através de Natan que ele tinha pecado, ele já sabia, mas estava com a mente cauterizada e não conseguia entender. E a perseguição, ele foi perseguido por duas pessoas que ele sempre admirou e amou. Foi pelo rei e pelo filho, né? Por Saul e por Absalão. Elias sofreu uma reação depressiva por causa da perseguição e da solidão. Ele fugiu de Acabe e de Jezabel com muito medo. Chegou a pedir a morte. E também sozinho. Ele falou assim para Deus por várias vezes, Senhor, eu fiquei sozinho. Eu estou sozinho. Deus falou, não, você não está sozinho. Eu te reservei 7.000 que ainda conservam a sanidade mental que você tem. Jó sofreu um estado depressivo por causa das perdas. Queridos, é essa questão que eu estava falando, né? Por isso, queridos, nunca... É bom a gente saber que nós não somos só nós, né, que sofremos com alguma coisa. O mundo sofre com isso. 45 milhões de brasileiros sofrem com problemas nessa área. Nós não somos a única pessoa que temos um momento deprimido, um estado depressivo ou uma depressão racional. Mas o próprio Jó chegou a dizer que o aborto era melhor que ele. Porque o aborto não sofreu e ele sofria. Moisés viveu um estado depressivo por causa da demanda. Muito peso, estava desfalecendo. O Jetro falou assim, Moisés, você vai morrer, rapaz. Você não vai conseguir cuidar desse povo. Então pode perceber que os heróis da fé, que os homens e as mulheres de Deus passaram por isso. Né? Vamos lá. Agora vamos falar de Jesus, queridos. Jesus também viveu um estado depressivo. A diferença do estado depressivo de Jesus e da humanidade é que a depressão humana é desencadeada por demandas do ego. Quando eu falo do ego, não é que a questão é que sou egoísta, não. O ego é um ser. O eu, né? A questão da consciência, ela tem uma palavrinha antes no grego que chama sim, quer dizer, o interior do homem. Isso é o ego. Então, das demandas do ego. E o estado depressivo de Jesus foi desencadeado por atrair para si as nossas demandas. Por isso que Jesus lá teve uma reação química muito forte, né, quando ele chegou a transpirar o sangue, estourar pequenos veios perto da pele e saiu pelos poros. Ele chegou a suar sangue, né, transpirar sangue, mas por atrair as nossas demandas. Então agora abre um leque diferente. Aí Jesus traz uma outra alternativa.
que os psiquiatras, psicólogos, que as gigantescas fábricas e empresas de remédio ainda nem sonham em pesquisar. Como alguns autores dizem assim, se o mundo começar a estudar Jesus, independente se crê nele ou não, o mundo vai ser curado. Porque Jesus traz uma outra alternativa. Jesus era o homem que atuava como artesão da emoção e escultor da inteligência, quando o mundo desabava sobre ele. A arte de pensar, a arte de dominar as emoções. E, queridos, quando Jesus veio como homem, ele veio primeiro para mostrar para nós que ele nos ama, se traduziu a nós, e para mostrar para nós que há possibilidades do homem passar pelas demandas e tudo mais, e não ser esmagado por ela. Pode passar. Nunca tivemos uma oferta de lazer tão grande para seres humanos tão tristes. Você passa na Casa Bahia, tem umas televisões lá que, meu Deus do céu, tem que fazer uma casa do tamanho da televisão, porque tem que aumentar o tamanho da sala. A televisão é tão grande, passei para quase me assustei esse dia, verdade, quase me assustei. Estava usando reto, não, misericórdia, eu me assustei 2 vezes. Aí eu tive depressão para pagar. Mas tem tanta oportunidade de recreação, lícita e ilícita, mas nunca se teve pessoas tão tristes. Olha só, os psiquiatras podem resolver ou remediar o problema da depressão com o seu arsenal de antidepressivos, mas não pode tornar o ser humano feliz. Só o Evangelho pode fazer isso. Segunda-feira eu tive um pico emocional também. Tive que tomar um Fenergan, tomar um injetável para conseguir tirar uma bola que entrou aqui, ó. Não sei como é que entrava, subia no descia, eu não conseguia respirar. E como eu já sei o que é, cheguei no médico e falei, rapaz, eu tenho que parar, me deu um remédio, consegui dormir tranquilo e passou. A demanda, as preocupações, elas pegam pessoas que creem em Jesus, que não creem em Jesus, elas pegam pastores, elas pegam presbíteros, diáconos, mulheres da sala, líderes da mocidade, pessoas que muitas vezes se demonstram totalmente intocáveis pelas emoções. Mas, querido, o que Jesus veio oferecer para a gente é algo muito além. Uma promessa muito mais profunda. Pode passar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E achareis descanso para a vossa psique, para a vossa alma. Perguntaram para Agostinho o que significa alma. Ele diz, alma é a totalidade do homem. É o homem completo. Inclusive a parte cerebral, inclusive a parte motora, emocional. Jesus disse assim, venham até mim e vocês vão ter um descanso psicológico, um descanso emocional. Ele, queridos, é um remédio perfeito. Ele oferece a terapia do perdão, da aceitação e do contentamento. Essa é a promessa de Jesus. Amém? Amém. Só isso. O bacana é que nós somos conhecedores, nós passamos realmente por. O crente ele passa por, não que seja por ser crente, mas o homem de Deus ele passa por diversas tribulações, falta de dinheiro, desemprego, e ele sempre está com. Sempre tem algo para falar para alguém. Então, vamos dizer que uma pessoa que já está mais debilitada, emocionalmente. Mas, assim, às vezes o pastor trouxe uma palavra semelhante, foi visitar alguém. Então, se você for visitar alguém, você saiu de lá, em vez de você sair, foi chamado para fazer uma visita para uma pessoa que estava enferma, ele acabou saindo de lá bem melhor do que ele entrou. Então, assim, e às vezes é assim, às vezes a gente acha que uma enfermidade, uma perda, lógico que isso somente você começa a pensar dessa forma, quando finalmente você tem Jesus no coração, Cristo no coração. Aqui na minha Bíblia, aquela Bíblia da mulher, e tem uma parte que fala de depressão aqui. Ele
eu já estava explicando de Saúl, né, que estava deprimido, porque ele se sentiu rejeitado. E embaixo, fala assim, quando uma mulher se vê perturbada pela depressão, Deus tem um plano para curá-la. Eu vi que não somos só mulher, né, todos nós. Aí tem 9 itens. Ansiar por ele, clamar por ele, descansar nele, saber que ele ouve, estar ciente de que ele tudo vê, reconhecer que ele irá cuidar de você, louvar a Deus, buscar a restauração e testemunhar a outros e continuar orando. Para realmente você sair da depressão, você tem que entregar totalmente sua vida a Deus e buscar Ele sempre. Eu acho que não tem outro caminho. O psicólogo também ajuda, mas ele não vai te trazer a cura. Eu acho que a gente como igreja, a gente tem que, como povo de Deus, ter um olhar melhor, um olhar mais atento, porque isso tem acontecido muito dentro da igreja e fora, muito mais ainda, Mas a gente tem digamos assim, não a cura, mas a gente sabe o caminho, A gente conhece Jesus, a gente sente isso. Então a gente tem que ter, assim, realmente, essa coisa de ir, de observar. A gente vê no depoimento deles que passaram e de todas as pessoas que a gente conhece, aquilo que o Gisela falou. Lógico, cada um é um caso. Para alguém faltou um abraço, para alguém faltou o ouvido, a necessidade de falar e não ter quem ouça. A pessoa se sente muitas vezes só, como ela falou, e precisa de alguém que diga uma palavra, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sei como resolver, eu tenho medo, eu não quero me envolver nisso, porque eu não. Mas nós que estamos dentro do Espírito Santo, que buscamos, que conhecemos a Deus, nós temos Ele para falar. E eu acho que a gente tem assim, que ter um olhar para quem está à nossa volta. Ou porque é acelerado demais para chegar e falar, olha, não é por aí, calma, igual o pastor falou, eu tive que parar. A gente coloca, eu vejo assim, eu analiso muitas vidas de muitos pastores, com artigos e tudo, e a gente sente o peso que eles têm. E a gente muitas vezes joga, cobra muito, joga muito em cima. E a gente nunca vai lá e pergunta assim para o pastor, você quer conversar? Você tem alguma coisa para falar? A gente vai lá para a gente jogar nele as nossas coisas, Então a gente tem que ter um olhar melhor, um olhar de amor, aquilo que a Giselda falou. O Carlinhos foi muito sábio na palestra dele. Acho assim, para a gente como igreja, ter um cuidado no que a gente fala, como a gente vê, deixar os preconceitos de lado, achando que isso não é coisa de crente, porque quem tem Jesus não pode passar por isso, que a gente já ouviu um monte de histórias, que você tem que levantar porque é falta de fé. Não, a gente tem que ter realmente um outro olhar, ter muito cuidado. Vocês aí que são jovens, que vão ter filhos, estão tendo, essa questão da mídia com relação às crianças. Eu sou professora há 25 anos já estou me aposentando, dou aula desde 81. Gente, como a criança sofre. As próprias crianças, elas se maltratam entre elas, Então a gente tem que ter um olhar muito atento para os nossos filhos, para as nossas crianças dentro da igreja. E porque a coisa assim o mundo está muito cruel. A criança que ela tem um pouquinho mais de peso, ela é discriminada. A criança que tem o cabelo que não está na moda, ela é discriminada. E a gente tem aí alunos de 6, 7 anos que não quer o cabelo cacheado mais, Daí a professora vai do cabelo cacheado solto para ver, não, sabe, é legal. Quer mudar a cor do olho. Por quê? Porque é uma coisa imposta. E a gente como pai, a gente como educador, tem que olhar isso, tem que acompanhar os nossos filhos, os nossos adolescentes.
para que eles sejam saudáveis. Né? Eu tenho um filho de 24 anos, vai fazer esse final do ano, e graças a Deus, eu assim, lógico, a minha profissão me ajudou muito na educação do Douglas, porque tudo que eu via, né, de ruim eu não queria para ele, então eu ia cuidando e ensinando ele a lidar. Né? Porque ele teve a fase que ele também ganhou peso, o que chamavam, né, ele. E eu sempre falava, filho, não pensa assim, você é especial, você é importante. Aí eles a lidarem com os conflitos, daí você é jovem, você vai para uma faculdade, também vem uma série de coisas, né? Então a gente tem que estar realmente assim, muito atento, né, para isso, para tudo isso, e a gente mesmo se olhar como amigo, olhar do nosso lado, ver nossos amigos também, né, a questão do abraço, do falar, porque a nossa vida está muito acelerada, a gente não tem muito tempo, né? Mas a gente precisa achar tempo para conviver com as pessoas. Né? Aquele tempo que Jesus tinha, eu sempre comento com as pessoas, todo mundo que chegou até Jesus, ele deu alguma coisa. Ninguém saiu de mãos vazias. Algum conforto ele deu. E eu acho que nós, como representantes de Jesus, todo mundo que chega até nós também temos que dar alguma coisa. Nem que seja um abraço, um aperto de mão, mas alguma coisa nós temos que fazer pelas pessoas. Ela falou assim, praticamente o que eu ia comentar agora. Né? Nós, como igreja, acho que nós somos o remédio, né? Somos melhores que aquelas pessoas que têm, mas acho que nós devemos dar assim, o exemplo. Né? As pessoas, os visitantes principalmente, me deparam com o Cajati lá, que às vezes eu estou no louvor, estou na frente, aí acaba o culto, aquela preocupação em arrumar todo o som, aí aquele visitante está lá no fundo, você nem. Eu passei uma vergonha uma vez na loja do Cajati, que uma irmã chegou lá, uma mulher chegou na loja e falou, então, mas eu culto ontem, sábado. Aí eu olhei para a mulher, aí ainda perguntei, você está confundindo com alguém? Eu ainda passei por essa situação. Porque ela frequentava a igreja, ela falou, eu te vejo todo domingo, todo você está lá. Aí que situação. Às vezes a pessoa, aqueles visitantes estão com algum problema e a gente deixa passar desapercebido dentro da igreja. Tem um casalzinho de jovens lá na igreja indo agora também. Assim que eu vi eles, já pensei, primeira vez que estou vendo, não posso, cumprimentei, todos os domingos estão indo, mas é aquela preocupação de que o que eles vieram buscar na igreja. Às vezes eles vão com esse pensamento, né? Fugindo de algumas outras coisas, fugindo de alguma vida que levam que não é a vida com Deus, ou estão com um problema que querem, falar assim, poxa, só Deus mesmo. E acabam indo na igreja, acabam querendo falar com alguém, a gente acaba passando desapercebido. Às vezes até um oi na rua, você passa, né? Passou no banco, você está assim, tem uma pessoa do seu lado, às vezes ela quer que você fale com ela, né? Às vezes até puxa algum papo e a gente às vezes fala, não quero falar. Às vezes a pessoa quer ouvir alguma coisa, ela não te conhece, mas tem a necessidade de conversar. Nós, acho que como ser humano, temos essa vontade de não ficar sozinho. Muitos querem, né? Que é o caso da depressão, mas muitos de nós só querem conversar. Né? E em 1 Coríntios 10, 13 diz que não somos tentados além das nossas forças. Né? Pelo contrário, juntamente com a aprovação, Deus nos dá o livramento. Então, creio que todos os problemas que a gente passa, pode acontecer com a Luciane, pode acontecer com a Daiane, pode acontecer comigo, qualquer outro problema, mas cabe a nós, né, olhar para Deus, pegar na mão de Deus. Se isso não for suficiente para nós, no caso da depressão, né, os irmãos, os próximos, né, tem que estar dando apoio para que não acabe chegando no fundo. Eu acho que cada pessoa tem um jeito de agir para passar aquela situação, né? Tem umas que são mais fracas, que são mais fortes, né? E aquela pessoa que é mais forte, graças a Deus, e ajuda aquela pessoa para atravessar, né? Tem que, como falou, né? Nós como cristãos temos que ser esse espelho, né? Temos que ser esse exemplo. A pessoa vê a gente lá fora, eu lembro na escola,